Marcos 14, do 12 ao 16. Semana passada eu expus somente o verso 12, explicando o contexto histórico, digamos assim, dessa passagem, a fim de aprendermos melhor. E hoje nós vamos ver esse trecho das Escrituras sobre a preparação da Páscoa. Marcos 14, 12 a 16. Eu farei a leitura e que os irmãos acompanhem com atenção nas suas respectivas Bíblias. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo conforme Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, nós te bendizemos pela leitura da palavra e pedimos que o Senhor, nesse momento, derrame o teu Espírito sobre nós, a fim de iluminar os olhos do nosso coração, para que, ó Deus, ao vermos a luz do teu santo Evangelho, sejamos convencidos dos nossos pecados. Também sejamos, ó Deus, levados a Cristo Jesus, o único caminho de vida, de graça, de salvação. Ele, o único mediador entre o Senhor e nós, homens pecadores. Que o Senhor venha falar conosco, nos edificar, e que esse trecho possa lançar ainda mais luz no teu propósito salvífico, e que Cristo é o centro deste propósito salvífico e não os homens, e isso para a glória somente do Senhor. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia, porque pecados, ó Deus, obscurecem a luz da tua graça nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós agora. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos queridos, como nós vimos na semana passada, Jesus está agora para celebrar a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa que ele haveria de celebrar com os discípulos. No entanto, essa Páscoa, como nós aprendemos na semana passada, era tanto uma cerimônia a ser comida em família, quanto também uma cerimônia pública. O aspecto público dela, não havia como Jesus e os discípulos, digamos assim, interferirem. Eles deveriam participar daquelas festas ou daqueles rituais sem interferir, uma vez que Jesus nunca foi um sacerdote segundo a tribo de Levi e sobretudo a família de Arão, isto é, Jesus nunca pôde oficiar no templo. No entanto, haveria também uma festa ou a Páscoa a ser comida em casa, e nesta Jesus seria o anfitrião. Então este trecho tem a ver com esta ideia. Jesus é o anfitrião, Jesus tem que se preocupar com esta festa a ser celebrada em casa, ou seja, a parte da Páscoa que era uma refeição cultica no lar. Mas nós já aprendemos que, a verdadeira lição desse texto é que Jesus é a verdadeira Páscoa preparada por Deus. Isto é, aquela Páscoa que os discípulos preparariam para que eles pudessem tomar com uma família espiritual naquele cenáculo, toda aquela cerimônia,
todos aqueles eventos apontavam para uma única pessoa, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a Páscoa preparada por Deus. E ao analisar esses versos, nós vamos ver que realmente é Deus quem está preparando essa Páscoa. Os discípulos vão ser instrumentos na mão de Deus. Quem está por trás de tudo é Deus, e que o Senhor nos dê graça de perceber isso. Então o verso 12 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Esse dia, meus irmãos, era o dia 14 de Nissan, e era o dia em que se começava o festejo da Páscoa. Você e eu temos que entender que os judeus contavam os dias de maneira diferente da gente. Nós contamos o dia de meia-noite a 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Meia-noite é outro dia. Então nós contamos o tempo assim. Os judeus não, eles contam os seus dias a partir das 18 horas até o outro dia. Então eles não contam a partir da meia-noite. Significa que 18 horas já é outro dia. Então esse dia que Marcos nos fala aqui é o dia 14 de Nissan, na quinta-feira, o dia em que, segundo ele, aconteceu a festa da Páscoa e dos pães asmos. Nós aprendemos que essas duas festas, com o passar dos anos, elas foram mescladas, elas se tornaram uma única festa. Então nesse dia 14 de Nissan, duas coisas aconteciam. Primeiro, o cordeiro pascal era levado ao templo para ser imolado, porque ele deveria ser levado para casa para ser preparado para ser comido logo mais na viração das 18 horas em diante, que daria no dia 15, o dia exato da Páscoa. E a segunda coisa que acontecia é que nesse dia os chefes da casa deveriam percorrer a casa e tirar todo o fermento da casa, porque começava ali a celebração da festa dos pães asmos, na qual o fermento era tirado para mostrar que, além da libertação do povo de Deus no Egito, Deus também havia tornado eles limpos dos seus pecados para obedecer a Deus, ou seja, ele tinha livrado aquele povo da corrupção do pecado. Por isso que Marcos diz, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, nesse dia os discípulos deveriam adquirir o cordeiro, levá-lo ao templo para ser sacrificado às 15 horas, preparar o pão asmo, que é o pão sem fermento, preparar as ervas amargas, aquela massa, aquela maçaroca de frutas que representava os tijolos no Egito, e eles tinham que preparar os 4 cálices que nós vimos na semana passada, para eles tomarem durante aquela refeição ceder. E era papel do chefe de família cuidar disso e cuidar daquela liturgia. Por isso que eles perguntaram: Jesus, onde é que o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Porque o chefe de família era o responsável por tudo aquilo. Os discípulos iriam fazer, mas o responsável era Jesus. Assim como o chefe de família era responsável pelo culto de adoração que aconteceria dentro da casa, como nós aprendemos em Êxodo 12, 26 e 27, quando Deus disse: quando os vossos filhos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, Jesus era o responsável pela preparação, mas Jesus seria responsável por conduzir a adoração que aconteceria na casa, em que os salmos de 113 a 118 seriam cantados em etapas junto com a refeição, e se celebraria as 4 grandes promessas que Deus deu ao seu povo lá em Êxodo 6, 6 e 7, que diz assim: vos tirarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido, tomar-vos-ei para o meu povo e serei o vosso Deus. Então seria trabalho de Jesus
ensinar para os seus discípulos que naquele dia se celebrava essas 4 grandes promessas, mas sobretudo Jesus ia ensinar para esses discípulos algo muito maior, que aquelas 4 grandes promessas, como toda aquela refeição céder que seria tomada, apontava para Ele mesmo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus fez questão de, nesse dia, ao invés de passar a última Páscoa com Maria e seus irmãos, ele fez questão de passar essa Páscoa com os seus discípulos. Jesus havia ensinado para eles, lá no começo do Evangelho de Marcos: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E nesse momento nevrálgico da vida de Jesus e dos apóstolos, ele vai passar essa Páscoa, a última de Jesus, com a sua família espiritual. E qual era o propósito de Jesus fazer isso? O primeiro eu já disse: mostrar que toda aquela refeição se cumpria nele. Ele é o Salvador. Todos aqueles apontamentos do Antigo Testamento, todas aquelas cerimônias, toda aquela maneira de se cultuar a Deus na Páscoa, tudo aquilo apontava para Ele. O segundo propósito, Jesus estava fazendo isso para que Ele pudesse fortalecer os apóstolos. Os apóstolos iam perder Jesus de maneira temporária, e eles o consideravam o Salvador. Então lembre-se que até esse momento os discípulos possuíam grandes dúvidas. A fé daqueles homens era fraca, afinal, algumas horas depois eles haveriam de trair Jesus. Todos eles abandonariam Jesus, inclusive um deles ia ficar desnudo para fugir e não ser preso com Jesus. Então seria um grande baque Jesus ser capturado, seria um grande baque eles, na hora mais nevrálgica de estar com Jesus, traírem Jesus. Dada esta conjuntura futura, Jesus estava passando esse momento com eles a fim de prepará-los, de fortalecer a fé deles, de dar-lhes alimento espiritual necessário. Afinal, como nós veremos, Satanás queria peneirar esses homens, Satanás queria acabar com esses homens. Em terceiro lugar, Jesus está aqui preparando esses homens para o ministério. Eles lançariam o fundamento da igreja. Seriam eles que fariam com que a igreja entendesse os ditames de Cristo, suas normas, seus sacramentos, e portanto era necessário que eles entendessem a íntima relação da Páscoa com a Santa Ceia. Como nós vamos aprender daqui em diante, a Santa Ceia substitui a Páscoa, em que a Páscoa era o rito da antiga aliança e a Santa Ceia é o rito da nova aliança. E elas têm a mesma ideia espiritual, a morte substitutiva, ou seja, alguém morreu para nos salvar. Era mistério então os discípulos aprenderem isso com Jesus Cristo, pois eles iriam passar essa realidade adiante. Lembre-se, o que está escrito em 1 Coríntios 11, 23? Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Ou seja, o apóstolo passou exatamente aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. E era isso que eles deveriam fazer: mostrar para a igreja futura que aquela Páscoa que Jesus substituiria para a Santa Ceia tinha um significado espiritual salvífico, de salvação, de morte substitutiva. E em último lugar, Jesus passa essa Páscoa com os discípulos para mostrar-nos também a importância da família espiritual, ou seja, a família da fé. É muito comum nós acreditarmos que a nossa família de sangue é mais importante que a família da fé, mas não é verdade isso. Pela manhã nós aprendemos que todo ímpio é filho do diabo, que todo ímpio está debaixo da ira de Deus,
que todo ímpio, a única coisa que ele faz é pecar, porque tudo que não provém de fé é pecado. Então, diante disso, você ainda continua acreditando que a família da carne é mais importante que a família da fé? Daqueles que Deus redimiu, salvou, comprou com o seu sangue, lhe deu o Espírito, um novo coração, e que o salmista disse: nele tenho todo o meu prazer? Você ainda continua acreditando, apesar de Paulo dizer que nós devemos fazer o bem e sobretudo, ou seja, acima de todos os da família da fé? Cristo está aqui mostrando para nós esse grande exemplo. A família da fé é a família mais importante que nós temos, porque a união que está conosco não é a união de um sangue, de genética, de DNA mitocondrial. O que nos liga é Jesus, é o seu Santo Espírito. Nós somos corpo místico de Jesus. E quantos são os crentes ignorantes que trocam Jesus, o culto, por aniversários no domingo, por formaturas no domingo, por missa de sétimo dia no domingo e outras atividades que não convêm aos santos, trocando a comunhão dos santos e a comunhão com Cristo, que é mais precioso? Um bando de ignorantes. Não entenderam que no Salmo 133, Cristo disse para nós, por meio do Espírito Santo, iluminando Davi: ó, como bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É aqui, irmãos. Essas pessoas que estão ao seu redor são as mais importantes na sua vida, ou pelo menos deveriam ser, se você fosse sábio nas Escrituras. Que isso nos sirva de lição. Então significa que devemos abandonar a família da carne? Não, mas a família da carne nunca pode ser proeminente em relação à família da fé, e é isso que Jesus nos ensina. Aqueles que fazem a minha vontade são os meus irmãos, minha mãe, e por aí vai. E lembre-se, os irmãos de Jesus eram todos ímpios. Eles só foram crer em Jesus depois da sua ressurreição. A família da fé é mais importante. Verso 13 e 14 diz assim: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então a pergunta agora enseja em Jesus a resposta que ele dá. Jesus então orienta aos seus discípulos sobre como eles deveriam preparar a Páscoa e sobretudo o local onde eles deveriam comer aquela Páscoa e onde haveria então a celebração da primeira Santa Ceia do Senhor. Aqui então Marcos nos mostra que Jesus envia 2 dos seus discípulos a um homem que traria um cântaro de água. É interessante que lá em Mateus a expressão um homem não é um homem, é certo homem, mas esse certo homem no grego implica que a pessoa não era desconhecida de Jesus. Essa pessoa que eles deveriam encontrar em Jerusalém era um amigo e um discípulo de Jesus Cristo, que é identificado com Jesus. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Alguns estudiosos vão dizer que era o pai de João Marcos. Afinal, a festa do Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo, aconteceu na casa de João Marcos. A igreja em Jerusalém passou a reunir-se na casa de João Marcos, e quando Pedro e Tiago estavam presos, eles estavam orando para a libertação deles na casa de João Marcos, mas nós não sabemos onde é. Deus não quis deixar para nós, na história registrada, quem era o homem e quem ou que casa era desse homem. É interessante então que Jesus envia esses 2 discípulos, e aqui nós não temos quem são, mas lá em Lucas 22:8 nós aprendemos que são Pedro e João, para procurarem esse homem, para encontrarem com esse homem. E meus irmãos, veja como que Jesus antevê aquilo que aconteceria.
Ele diz que esse homem iria encontrar-se com eles pelo caminho, e esse homem estaria segurando um cântaro de água. E talvez você ouvindo assim, não lhe passe nada à mente, mas isso seria algo inusitado para a época, porque na cultura hebraica, quem carregava as vasilhas de água eram as mulheres. Você deve se lembrar de Rebeca tirando água do poço. Você deve se lembrar da mulher samaritana, era ela que tirava a água do poço. Então um homem ir até o poço, tirar a água do poço, dar à casa aos animais, era algo para eles que não funcionava, eles não fariam aquilo. Então Jesus fala de um homem que vai estar com essa vasilha de água, algo extremamente inusitado. É como se eu dissesse assim para os irmãos: irmãos, amanhã vocês vão encontrar um homem lá no centro de Curvelo, e esse homem vai estar vestido com a roupa típica de esquimó. Já viu aqueles esquimós no documentário? Com aquelas roupas grossas de peles, para não deixar o calor corporal embora. Agora imagina aquilo em Curvelo, num calor de 40 graus. Seria algo totalmente inusitado, não é? Jesus fala algo do tipo: vocês vão encontrar um homem carregando uma vasilha de água. Seria inusitado, mas seria uma fácil maneira de identificar um homem. Fácil entre aspas, porque nós vamos ver que não existe nada fácil aqui. Mas como eu disse, o que Jesus está falando aqui aponta para a sua divindade. Jesus sabia exatamente que aquele homem estaria com um cântaro, que ele estaria andando, perambulando por Jerusalém, e que ele se encontraria com os discípulos. E veja, somente Deus pode fazer algo desse sentido. Somente Deus pode ter certeza das coisas desse jeito. Você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Você tem certeza que você vai almoçar amanhã? Talvez, né? Você está pensando no almoço de amanhã. Amanhã é dia de dobradinha com feijão branco, né? Aí fala assim: vai ser uma bênção, vai ser legal, né? E está doido para chegar. E pode ser que você morra no café da manhã. Nós não sabemos. Só que Deus sabe de todas as coisas, tanto dos detalhes maiores quanto dos detalhes menores. Por isso que Jesus disse: vocês vão encontrar um homem perambulando por Jerusalém, carregando uma vasilha de água. Lembre-se, meus irmãos, Jerusalém naquela época estava recebendo cerca de 1 milhão de pessoas. Quais as chances de você encontrar numa cidade como aquela, cheia de vielas, 1 milhão de pessoas, um homem específico, e um homem específico carregando uma jarra de água? Seria quase nulo, não é mesmo? Mas Jesus disse: vai ser assim e vai acontecer. Por quê? Jesus possui na sua natureza divina todas as características de Deus. Ele não é menos Deus do que o Pai e que o Espírito Santo. E um dos atributos que Jesus tem é o de onisciência. Isto é, na sua natureza divina, Jesus Cristo conhece todas as coisas. Ele conhece todos os fatos, todos os detalhes, todos os pensamentos, todas as possibilidades, todas as probabilidades. Ele não precisa aprender na sua natureza divina, e ele sabe tudo instantaneamente. Isso só poderia vir de Deus. E ele sabia então exatamente onde aquele homem estaria, como ele encontraria os discípulos, que eles veriam aquele homem, porque eles poderiam não ver no meio de 1 milhão de pessoas. Isso só Deus pode fazer. Só Deus. A cena inusitada que eu descrevi: vocês vão encontrar um esquimó no centro de Curvelo. Imagina se tivesse 1 milhão de pessoas no centro de Curvelo. O esquimó poderia passar a metros de você e ter muitas pessoas entre você e ele, você não vê. Simples assim. Isso tudo mostra que Jesus nunca foi uma vítima indefesa, que quem está indo para a cruz é o próprio Deus em carne. E aí, combatendo alguns engraçadinhos que falam assim: Jesus sabia porque ele combinou com esse homem. Meus irmãos,
Jesus tinha que manter, como nós vamos ver em diante no nosso sermão, esse fato escondido. Se Jesus combinasse com esse homem de encontrar com os discípulos, ele teria chamado aquele homem e falado para ele ser discreto, não carregar um cântaro de água, que é algo que alguém passaria e notaria. É a mesma coisa daquele esquimó, não só está vestido de esquimó, mas está vestido de uma roupa de esquimó, igual essas canetinhas marca texto, já viu? Verde limão cheguei. Ou seja, é algo inusitado. Se Jesus queria manter algo em segredo, ele combinou, ele ia dar algo mais tranquilo. Ele ia combinar um lugar, ele ia combinar um tipo de roupa, mesmo que fosse típica, mas alguma coisa no sentido, não algo que fosse inusitado. Então, não tem combinação. Jesus é Deus, é a natureza divina de Cristo, que comunica a sua natureza humana, esses fatos, e ele então pode dizer exatamente para os discípulos onde, como encontrar esse homem. Em segundo lugar, nós vemos aqui que é o próprio Deus que está providenciando esse encontro. Por quê? Veja a beleza da providência. Nós vamos perceber aqui que esse lugar onde Jesus vai passar a Páscoa e a ceia com os discípulos era um lugar mobilado, era um lugar que não era um lugar de pessoas pobres, por assim dizer. Então, essa pessoa que era dona da casa era uma pessoa que tinha posses. E o que isso tem a ver? Simples, essa pessoa que tinha posses, ela tinha mais de um servo. E com certeza ele tinha servas, mulheres dentro de casa trabalhando. E seriam elas que deveriam carregar as vasilhas de água. Mas pela providência de Deus, não seriam elas naquele dia carregar as vasilhas de água. Seria um homem, o que não seria digno, o que não seria função normal dele fazer. Então Deus, na sua providência, preparou de alguma forma que nós não sabemos aqui, o texto não relata, que aquela situação inadequada acontecesse. As mulheres não poderiam carregar aquela água, e um homem daquela casa iria fazê-lo. Olha como que Deus está preparando todo o cenário, até um homem naquela época fazer o trabalho de uma mulher. E veja, talvez você pense assim: ué pastor, mas lá em casa eu lavo roupa ajudando minha esposa, lá em casa eu lavo umas vasilhinhas ajudando minha esposa. Meu irmão, mas naquela cultura não era assim. Um homem não ia fazer um trabalho de uma mulher, acredite, ele não ia mesmo. Tanto que os gregos naquela época eles falavam: eu dou graças por 3 coisas: por ter nascido no tempo de Sócrates, por ser um grego e por não ser mulher. Esse era o tempo daquela época. Você acha que um homem, no juízo dele, de uma maneira normal, ele ia fazer uma coisa de mulher? Não, isso é a providência de Deus atuando. Por quê? Porque Deus estava preparando o cenário de maneira que Jesus passasse a Páscoa com os discípulos, e algo dessa natureza precisava acontecer. Quais os motivos? Primeiro, as autoridades queriam matar Jesus. Se aquelas autoridades soubessem que Jesus estava ali, que ia passar a Páscoa ali, e que o fato era notório, elas iam matar Jesus. Segunda coisa, Judas já tinha combinado entregar Jesus. Por isso que Jesus manda 2 discípulos e não fala que é um homem, não fala onde que eles vão encontrar. Porque se Judas soubesse, se Judas ouvisse, era muito mais fácil dele entregar Jesus naquele lugar do que entregar no jardim, mais à noite, no escuro. Então, Deus estava preparando o cenário porque era necessário que Jesus passasse aquela Páscoa com os discípulos, e era necessário que Jesus instituísse naquele momento o sacramento que ia substituir a Páscoa do Antigo Testamento. Ele ia dar o sacramento da nova aliança. Então era extremamente necessário que isso acontecesse dessa maneira, para que o fato ficasse escondido. E veja então que Jesus disse: vocês vão encontrar esse homem, e vocês vão seguir esse homem até a casa dele, e lá perguntar para o mestre dele: onde que eu vou celebrar? Onde que eu vou comer a Páscoa?
eles deveriam perguntar para aquele homem aonde que ele cederia o espaço para Jesus celebrar a Páscoa. É verdade que nessa época festiva de Jerusalém havia muitos lugares que as pessoas poderiam alugar para fazer a ceia pascual. E se as pessoas não tivessem recurso, segundo alguns comentaristas, famílias que tivessem mais recursos deveriam ceder espontaneamente o lugar para que todos pudessem comemorar a Páscoa. Então, nesse momento, essa figura desconhecida é importante porque ele vai ceder o espaço para Jesus, atendendo a necessidade de Jesus e dos discípulos de comerem a Páscoa, e isso de maneira tranquila, sem serem incomodados, sem serem presos antes do tempo. E aqui uma coisa interessante a gente vê. Veja que nessa narrativa até agora, nós vimos Judas e aqueles homens vis do Sinédrio querendo tomar coisas, querendo matar Jesus, e nós vimos uma mulher e agora esse homem cedendo coisas para Jesus. Ainda que nós não saibamos os detalhes, nós vemos que essa pessoa se dispôs a oferecer a Cristo sua própria casa para eles comerem a Páscoa. Essa pessoa é um contraste com Judas, que estava traindo Jesus por algo insignificante. Essa pessoa se dispõe a doar o seu espaço, a sua casa, para poder Jesus comer a Páscoa com os discípulos. E veja então que nós temos aqui detalhes importantes que Marcos não registra, mas Mateus faz questão de registrar. Na fala de Mateus, Jesus fala: é chegado o meu tempo, ou o meu tempo está próximo. A palavra tempo registrada em Mateus é kairos. Por que é importante essa palavra? Os gregos tinham duas palavras para tempo: cronos, de onde vem o nosso relógio, cronos, tempo, cronologia, ou seja, o tempo do relógio, o tempo do calendário, e kairos era o tempo da oportunidade. Quando Jesus fala então para aquele homem que o tempo dele estava próximo, o que ele quer dizer com isso? Que aquele tempo oportuno do propósito de Deus, que era o alvo da vida terrena de Jesus, estava para acontecer. Tesker, no comentário dele, diz o seguinte: e como o sacrifício que estava prestes a oferecer deveria ser um ato de redenção comemorado em cada Páscoa, era necessário que Jesus comesse a refeição pascal com seus discípulos na noite anterior ao dia da sua morte, e na atmosfera da Páscoa comunicar-lhes por palavra e símbolo a significação da sua morte por eles. Ou seja, Tesker está falando, era o tempo do propósito, o tempo de Jesus marcar o propósito de Deus e dar aos seus discípulos símbolo, a Santa Ceia do Senhor e o significado daquele símbolo. Tudo isso mostrando então o que? O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus com a morte de Jesus. Deus estava agindo de tal maneira que aquilo que Ele planejou na eternidade, chegou o momento de acontecer. É o propósito de Deus, é o tempo da oportunidade, é o momento em que Deus atua diretamente na história para cumprir os seus desígnios eternos. E para complementar essa ideia, mais uma vez eu me recorro aqui ao Evangelho segundo Mateus, que Jesus disse que lá ele celebraria a Páscoa com seus discípulos. Literalmente está escrito em Mateus: celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E por que isso é importante? O verbo celebrarei no português está no futuro, mas no grego está no presente do indicativo. Naturalmente o verbo tinha que estar no quê? No futuro, era algo que iria acontecer. Mas por que Mateus registra com um presente do indicativo? Isso é chamado dos estudiosos de presente profético. Tem o sentido de devo celebrar, ou seja, Jesus está mostrando que, segundo o propósito de Deus, Ele tem a obrigação dada pelo Pai na eternidade passada de celebrar a Páscoa com os discípulos. A ideia então é, não só Deus estava movendo a história para cumprir seu propósito, mas Jesus, na sua obediência,
estava ciente disso e estava agindo para cumprir o propósito de Deus, ou seja, a vontade de Deus e a vontade de Cristo de fazer o que Deus ordenou, estavam ali se juntando naquele momento, mostrando que a Páscoa não seria uma simples Páscoa, foi a Páscoa preparada por Deus e vivida por Jesus para tipificar a nossa redenção. Deus estava nos dando um tipo da nossa salvação. Foi a Páscoa que seria substituída pelo sacramento da nova aliança, cumprindo o propósito de Deus. Então Deus o Pai estava apontando para nós, e Deus o Filho estava agindo em nosso favor, mostrando-nos com todas as letras, com letras garrafais, que Cristo é o significado da Páscoa. Todos os elementos apontam para Ele, por assim dizer. Então, Jesus é a verdadeira Páscoa, é a Páscoa preparada por Deus. Jesus é o propósito de Deus em ação. Por isso Paulo, em Romanos 3, 24 a 26, falando da nossa salvação, ele coloca no centro dessa passagem o propósito. Diz ele: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O propósito de Deus é fazer com que aquele Cordeiro expiasse os nossos pecados, nos redimisse dos nossos pecados. Por isso que o propósito aqui está no centro das coisas. Deus e o seu propósito estavam ali em ação. Verso 15: Ele vos mostrará o espaçoso cenáculo, mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Jesus informa que aquele homem haveria de mostrar um lugar apropriado para eles comerem a Páscoa. O lugar era um espaçoso cenáculo. Os estudiosos dizem que esse local ficava na parte superior das casas e era apropriado para esse tipo de evento, porque quando a gente pensa em casa, a gente pensa nas nossas casas hoje, né? As casas, quando eu era menino, né, eram todas fragmentadas. Hoje tem o tal do conceito aberto, né? Mas as casas eram todas fragmentadas, né? Era copa, era sala de estar, sala de jantar, despensa, sala de visita, sala de televisão, quarto, por aí vai. As casas eram fragmentadas. As casas dos judeus não eram assim. Imagina, durante aquela grande ceia, durante aquele grande evento, crianças, vizinhos ali por perto e tal, você ter tranquilidade para fazer uma ceia, uma cerimônia que precisava ser detalhada. Ia ser difícil dentro daquelas casinhas deles. Então eles faziam esses quartos, por assim dizer, na parte de cima, para atender esse propósito, para que não houvesse perturbação exterior, para ser um lugar de comunhão, meditação, oração, um lugar que poderia sim realizar-se um culto doméstico, celebrando a grande redenção. E veja então que esse lugar era espaçoso, seria suficiente para acomodar 13 homens adultos, sem superlotação. E veja que o cenáculo ainda era mobilado. Mobilado aqui significa que tinha mobília necessária, mas não só a mobília necessária. Um puritano diz que essa palavra mobilado tinha a ver com acarpetado. Acarpetado né? Mais uma vez eu vou voltar para quando eu era pequeno em Barbacena. Era chique ter carpete e tapete em casa, né? Toda casa que se prestava tinha que ter carpete, tinha que ter tapete, não era assim? Só que a gente sabe que esse negócio, meu amigo, é um veneno. É um veneno. Tanto que minha mãe mandou arrancar lá de casa os tapetes, os carpetes, tudo, porque a gente era tudo alérgico, aquilo junto uma poeira danada, e todo mundo ficava fungando 24 horas por dia.
Só que veja, as nossas casas são bem diferentes das deles. Nossas mesas são bem diferentes das deles. Nós nos assentamos em sofás, nós nos assentamos em mesas romanas, em que a gente fica elevado do solo. As casas deles não, eles comiam rente ao solo. E meu irmão, não tinha cimento batido, não tinha, essas coisas modernas que a gente tem. Era aquele chãozinho de terra. Agora imagina você sentar na terra para comer. Então o que eles faziam? Metia aquele monte de carpete para eles sentarem em cima daquilo e não sentarem no chão, no meio da terra, que seria não somente anti-higiênico, mas também seria difícil de comer com aquela terra levantando ali, Então esse cenáculo mobilado tinha tanta mobília necessária quanto os carpetes necessários para eles sentarem no chão e fazerem aquela grande refeição. E esse cenáculo que eu estou falando aqui, se você quiser saber mais sobre ele, vá para o livro de João. Foi lá que Jesus limpou o pé dos discípulos, como um escravo. Não era Jesus quem tinha que fazer isso, eram os escravos que faziam isso, mas Jesus assumiu o papel de escravo e fez isso. Foi lá que Jesus instituiu a ceia, foi lá que Jesus pregou os 3 sermões sobre o Espírito Santo, em João 14, 15 e 16, foi lá que ele fez a oração sacerdotal de João 17, foi nesse cenáculo lindo, mobiliado, que Jesus fez tudo isso. E veja, nós temos aqui lições importantes. O puritano Matt Henry diz o seguinte: deve ter sido uma sala muito bonita. Jesus estava longe de desejar qualquer coisa que parecesse suntuosa quando fazia suas refeições normais. Ao contrário, Jesus escolhia o que era caseiro e às vezes se sentava sobre a relva. Mas quando era necessário que Jesus observasse uma festa sagrada, como uma forma de honrá-la, ele providenciava o melhor lugar possível. Deus não olha para a pompa exterior, mas sim para os sinais e para as expressões de reverência interior a uma instituição divina, e isso deve ser temido. Uma atitude como essa de Jesus faltava àqueles que, para economizar, negavam a si mesmos o decoro e o esforço para fazer o melhor possível na adoração a Deus. Ao fazer isso, Jesus nos dá um grande exemplo. Qual o grande exemplo? A melhor parte da nossa vida, o maior esforço da nossa vida deve ser voltado para a adoração a Deus. É interessante, meus irmãos, que eu, mesmo tendo vindo de uma cultura católica, eu aprendi logo pequeno que a melhor roupa que eu deveria usar era para ir na igreja. Eu aprendi desde pequeno que eu nunca estreava uma roupa, claro, sendo uma roupa adequada para na igreja, num aniversário, em algum lugar desse tipo. Sempre era para ir na igreja. Hoje, os irmãos usam as melhores roupas para ir nas festas e coisas do tipo, e vão para a igreja tudo avacalhado. Tem gente que vai de boné, de bermuda, de chinelo de dedo. Meu irmão, o melhor tem que ser dado para Deus. Você não aprendeu isso não? Eu tenho um amigo que ele, desde que teve filhos, ele comprou um terninho para cada filho dele. Eles sempre vão no culto de terninho, a melhor roupa que eles têm. No aniversário eles vão escangalhados, mas na igreja eles vão com o melhor que eles têm. Hoje o homem dá o pior para Deus. E veja então que Jesus é o contrário de Judas. Judas retinha o melhor para ele e dava o pior para Jesus. Jesus tem uma vida frugal, e para Deus ele faz o melhor. Ele gastava o seu ser para adorar a Deus. E ele então é um grande exemplo que nós precisamos seguir, que nós devemos dedicar o melhor na adoração a Deus, o melhor do nosso tempo a Deus.
Por isso que essa maneira, às vezes, que as pessoas fazem a devocional delas, no fim de um dia, cansado, não consegue ler a Bíblia, já está mais para lá de Marrakech do que tudo, não consegue nem orar, porque está caindo de sono. Isso é pecado. Você está dedicando o melhor para o mundo e o pior para Deus. E esse é um grande problema dos nossos dias. Nós dedicamos o melhor para os negócios, o melhor para o entretenimento, o melhor para os nossos prazeres, e o pior para Deus. Deus tem ficado em segundo plano nas nossas vidas. Nós precisamos urgentemente olhar para Jesus aqui. Ele alugou um espaçoso, alugou entre aspas, né? Requisitou um espaçoso cenáculo, mobilado, adequado para adorar a Deus. Segunda coisa, Deus não se importa com espaços físicos, desde que esses espaços físicos sirvam de fato para a nossa adoração. Deus não quer mármore de Carrara aqui. Deus não quer aqui mesas de ouro, indumentárias de ouro. Deus não quer aqui um som que vai ser tocado no show do Guns N' Roses, que custa centenas de milhares de reais. Deus não quer isso. Mas Deus quer que nós tenhamos um lugar apropriado para adoração, um lugar simples, como os puritanos entenderam, para que nós não fiquemos distraídos. Por quê? Se coloca lindos vitrais aqui, lindos ornamentos, nossa cabecinha de ovo, né? Em 10 minutos já vai estar prestando atenção nessas coisas. Tem que ser um lugar simples, mas adequado para adoração. E em terceiro lugar, acima do lugar, Deus se importa com o coração dos adoradores. Jesus disse à mulher samaritana: meu Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. São esses os verdadeiros adoradores. Ou seja, que o nosso coração não esteja vazio, que o nosso coração esteja como o de Cristo, centrado em Deus, no seu propósito, ou seja, no verdadeiro culto. O que era mais importante ali era o coração daquelas pessoas, de estar ali adorando o verdadeiro Deus. O lugar tinha que ser apropriado, mas o coração tinha que ser um espaçoso cenáculo para a habitação de Deus. E nós precisamos disso hoje, que os nossos corações sejam um espaçoso cenáculo para Deus habitar, para Deus se fazer presente, para Deus receber o melhor da nossa adoração. E eu lhe pergunto: assim é o seu coração? Ou seu coração está cheio de tranqueiras, de tralhas que ocupam o lugar de Deus? E por fim, verso 16: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Veja que os discípulos fazem conforme a ordem de Jesus, o seu Senhor. E essa parte não é insignificante. Ela mostra para nós a obediência dos discípulos à ordem de Jesus. Esses homens podiam titubear e retrucar: Jesus, é ridículo, em 1 milhão de pessoas a gente achar um homem, o Senhor não disse nem a rua, nem o lugar, e esse homem carregar água. Ah, Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Mas não foi assim. O texto diz que em nenhum momento Pedro e João questionam a autoridade de Jesus e a ordem de Jesus. Em nenhum momento eles falam assim: não, Jesus, nós não vamos fazer. Mesmo que aos olhos humanos aquele plano fosse algo ridículo e inusitado, eles poderiam pensar: isso é algo bobo. Mas não foi assim. Graças a Deus, o coração deles estava disposto e obedeceu de prontidão a Jesus Cristo, mesmo diante de algo tão inusitado que deveria acontecer. E aqui, nesse caso, os apóstolos são um grande exemplo de obediência para nós, porque eles obedeceram prontamente, sem retrucar, sem questionar a Jesus. E é assim que a obediência bíblica funciona. A obediência bíblica é espontânea, ela não é questionadora. É como você diz para uma criança: filho, cate esses brinquedos. Por quê? Já não obedeceu.
Se você quisesse saber o porquê, você teria falado: filho, cate esses brinquedos porque eu estou cansado. Você deu uma ordem: cate esses brinquedos. Obediência é: tá bom, papai, eu vou. Essa obediência, por que não é obediência? E veja, eu estou dando um exemplo de filhos obedecendo ao pai humano, que é um ser humano pecador, miserável. Agora, imagine você questionar a Deus: não adulterarás. Por quê? Tira o seu dízimo para Deus. Por quê? O dia de domingo não é seu, é meu. Por quê? Isso é obedecer aonde? Mas são assim que as pessoas hoje pensam estar obedecendo a Deus. Elas questionam os propósitos, elas questionam os mandamentos, ou pior, na hipocrisia, elas falam: então tá bom, eu vou fazer, e não fazem. Desde quando isso é obediência? Isso nunca foi obediência. A obediência, segundo a palavra de Deus, é fazer algo sem questionar a Deus. E lembre-se, meus irmãos, você está questionando a Deus. Os irmãos sabem que eu trabalhei numa locadora, então eu gosto de filme. E tem um dos filmes que é um dos meus favoritos, que chama A Sombra e a Escuridão, baseado num caso real dos leões de Tsavo que comeram os trabalhadores. Há um momento em que o coronel John Patterson, ele contrata Hamilton, um grande caçador da África, e o grande caçador chega e fala assim: nós vamos ter que mudar todo o plano. E aí um dos indivíduos fala assim: por quê? Aí ele tira a arma e coloca na cara dele e fala assim: quando você me questiona, você está achando que eu não sei o que fazer. Não me questione. E o bichinho, ó, ia tomar um tiro na cara. Você acha que você é alguém diante de Deus para perguntar assim: por quê? A obediência a Deus tem que ser assim, ó, pronta. Deus manda e você faz, senão não é obediência. Segundo lugar, como que é a obediência? É irrestrita. Vamos voltar ao exemplo do filho? Filho, cate os brinquedos e lave a louça. Aí você chega, o menino catou os brinquedos e não lavou a louça. Papai, eu não gosto de sabão na minha mão, por isso que eu não lavei a louça. Ele obedeceu? Nunca. Porque você não deu uma ordem: cate os brinquedos. Você deu a ordem: cate os brinquedos e lave a louça. Isso não é obediência. Isso significa então o quê? Obedecer a Deus é obedecer como um todo. Se nós queremos alijar parte da obediência a Deus, isto não é obediência. Tiago nos diz que aquele que quebra um ponto da lei, quebra toda a lei, porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Infelizmente, essa tem sido a pretensa obediência de muitos de que se dizem cristãos. Eles escolhem partes da Bíblia e falam assim: estou obedecendo a Deus, enquanto elas estão desprezando outras partes da Bíblia. Mas ao fazer isso, essas pessoas não percebem que elas estão se colocando de cima da lei de Deus. Quando elas escolhem o que obedecer, elas estão se fazendo autônomas. O que é autônomas? Auto próprio, nomos lei. Elas são sua própria lei. E eu lhe pergunto: quem é o único ser do universo que é autônomo? Deus. Deus é o único ser do universo que é a sua própria lei. Todas as suas criaturas têm que obedecer a sua lei. É interessante, lembra o texto de Êxodo que nós lemos aqui hoje? Faraó era povo de Deus? Não. Deus disse: eu vou dar mandamentos para vocês e para Faraó, mostrando que todos os seres humanos têm a obrigação moral de obedecer a Deus, quanto mais nós crentes, que fomos salvos para isso. E então, o livro de Samuel nos ajuda a mostrar que obediência é de pronto e sem restrições. Diz o Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer
é melhor do que o sacrificar, ou seja, o culto, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, aquela parte que era dedicada ao Senhor, porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Vamos entender? Saul obedeceu a Deus? Não, ele obedeceu parte da ordem de Deus. Mate os amalequitas. Ele matou? Sim, mas ele poupou Agag, e ele poupou os animais. Então Deus está dizendo para ele: você rejeitou a palavra, ou seja, você me obedeceu? Não. E veja, ele obedeceu, e o motivo dele parecia, ele desobedeceu, e o motivo dele parecia ser nobre, não é? Eu estou desobedecendo para adorar a Deus. E aí Deus fala: eu tenho tanto prazer assim nesses sacrifícios? Por quê? O que vale um culto sem obediência? Nada. Se você sentou aqui nessa noite para cultuar a Deus e você não obedece a Deus, sabe o que seu culto vale para Deus? Nada. Ele tem nojo, absolutamente nada. Isso aí vale para os irmãos que não vieram na igreja de manhã. O culto seu hoje à noite não vale nada para Deus. Vocês estão pecando duas vezes. Isso é nojo para Deus. Você não está obedecendo a Deus, você está deixando Deus enojado. Cuidado para Ele não te vomitar, porque Ele diz: do jeito que vocês rejeitaram, eu rejeitei vocês. Ah, querido irmão, os apóstolos aqui nos chamam a obedecer de verdade. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Ou você obedece, ou você não obedece. Não tem meio termo. Aqui não tem coluna do meio. E lembre-se, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ou você obedece e ajunta, ou você está espalhando. Você é ímpio. Cuidado com isso. Não deixe o seu pecado te enganar. Ah, não tem nada a ver fazer isso. Ah, por que não ficar dormindo? Eu só tenho esse dia para dormir até mais tarde. Mas se fosse para ir para uma porcaria de um churrasco, você levantava e ia, seu miserável. Se fosse para ir para uma festinha, você ia, mostrando que você não tem interesse nenhum nas coisas de Deus. Percebe onde que eu quero chegar? Não tem obediência. É mentira. A vida de vocês é uma mentira. Isso não é obediência. É momento de você parar e falar assim: Deus, é muito provável que eu estou indo para o inferno. Muda isso. Muda isso. Por quê? Porque aquilo que Deus fala se cumpre. Parte final do verso: tudo aconteceu como Jesus tinha dito. Ou seja, tudo se cumpriu literalmente. Aquela situação incomum, um homem com cancro, eles encontrarem um homem levar eles para casa, eles falarem com aquele sujeito, o sujeito liberar a casa. Então veja, todas as promessas de Deus, tudo que Deus fala se cumpre. Isso significa o quê? Quando Deus fala sobre o inferno para quem não obedece, isso se cumpre. Quando fala Deus de visitar maldição sobre aqueles que não obedecem, se cumpre. Olha a vida de vocês: sem saúde, sem prazer nas coisas de Deus, com a vida financeira dilacerada, com a vida espiritual acabada, com a família bagunçada, com os filhos sem ser crente. Está tudo se cumprindo. Será que vocês são cegos? Pare, porque tudo se cumpriu do jeito que Jesus falou. E no dia final vai se cumprir: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Não quer passar por isso? Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus tem a salvação. Jesus nos redime. Jesus nos prepara para obedecer. Jesus limpa o nosso coração do pecado. Então qual é a solução? Jesus.
vejo que muitos de vocês não o conhecem. Espero que passem a conhecê-lo a partir de hoje. Primeira aplicação: o exemplo do certo homem nos ensina que as boas obras, elas são de fato conhecidas apenas por Deus. Ninguém sabe hoje quem é esse homem, mas Deus conhece os que são seus, os que obedecem. Deus conhece os nossos caminhos e Ele vai abençoar os que obedecerem, mesmo que os homens não vejam. Por isso que nós devemos fazer nosso serviço a Deus, sabendo que o Senhor vê e retribui. O Senhor nunca vai deixar a nossa obediência sem retribuição. E veja, querido irmão, você não merece retribuição, nem eu, mas Deus é tão bom que Deus vai nos retribuir. Então obedeça como esse homem. Obedeça mesmo que seja em secreto, obedeça mesmo que ninguém veja, mas sempre obedeça a Deus. Segunda aplicação: esse certo homem ofereceu liberalmente sua casa para Jesus. De igual modo, quando Cristo, pelo seu Espírito e Palavra, nos ordena: filho meu, dá-me o teu coração, o que nós devemos fazer? Dar a Ele o cenáculo do nosso coração, o lugar mais importante da nossa vida, o nosso coração. O nosso coração não é para ser do futebol, o nosso coração não é para ser do dinheiro, o nosso coração não é para ser do churrasco, o nosso coração não é para ser casa, o nosso coração é para ser de Jesus. E se seu coração não for de Jesus agora, não vai ser no dia final. Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus está pedindo o seu coração hoje. Dê todo ele, sem reservas. Fala: Senhor, habita, é teu, é morada do Senhor, é o teu cenáculo. Terceira aplicação: Jesus foi para aquele lugar preparado com seus discípulos. E isso nos ensina que onde está Jesus, devem ser bem-vindos à sua família os que verdadeiramente creem em Jesus. Ou seja, o lugar dos verdadeiros crentes é com a igreja do Senhor, é com aqueles que vivem com Jesus e que Jesus lhes dá as boas-vindas. Hoje nós temos visto o crescente número de pessoas que são desigrejadas. Eu posso servir a Deus em casa? Não vai. O lugar de servir a Deus, sobretudo, é no culto com a família de Jesus. Lembre-se, Jesus passou a última Páscoa com a sua família espiritual. Então todos aqui que creem, são verdadeiros filhos de Deus, são bem-vindos para se assentar com Jesus, não aqui, mas na realidade celeste. Sabe por que muitas vezes o culto é chato para você? Porque você ainda não entendeu o mistério do culto. Qual que é o mistério do culto? O mistério do culto é que pela fé você não está mais aqui, você está no céu com Jesus. Pela fé, gente, estou falando do seu corpo. Pela fé. Por isso que muitas vezes o culto é chato para você, porque você não tem fé. E aí você não entra na realidade celeste com Jesus, você não ceia com Jesus, você não aproveita de Jesus, você não sente a presença de Deus. Mas todos os que creem, todos se desvencilham desse mundo e são bem-vindos à região celeste. Quarto lugar: Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi oferecido pelo Pai, no tempo determinado pelo Pai. Ele foi oferecido segundo o propósito do Pai. E meus irmãos, Jesus não foi morto, Jesus se doou por nós. Ele mesmo disse: Deus me deu o mandato de doar a minha vida. Por isso que na cruz do Calvário a gente vê Jesus doando o Espírito, Jesus expirando. Ninguém matou Jesus, Jesus não podia ser morto, Jesus é o próprio Deus. Por isso que Ele se oferece por amor a nós.
E quando nós olhamos para esse texto, a realidade fica mais clara ainda. Jesus está no controle de tudo isso. Por isso que ele disse exatamente o que ia acontecer. E graças a Deus então, que Jesus nos ama tanto, que ele se doou por nós. Quinta aplicação: não podemos duvidar por um momento sequer que não foi por acaso, mas pela determinação providencial de Deus, que nosso Senhor foi crucificado na semana da Páscoa, no dia exato em que o Cordeiro morria. O propósito disso foi Deus nos chamar a atenção, e chamar a atenção dos judeus, que Cristo é a verdadeira solução para os nossos pecados, que todos aqueles sacrifícios levíticos tinham um único intuito: apontar para o futuro, apontar para um único grande sacrifício verdadeiro que Deus ofereceria, que Cristo ofereceria para a nossa salvação. Nenhum ato da lei cerimonial era tão sugestivo como o símbolo da morte de Jesus, como a Páscoa. Daí João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sexta aplicação: a Páscoa fazia os judeus lembrarem o maravilhoso livramento do povo do Egito. A Páscoa hoje então tem um propósito de nos servir de sinal da maior redenção, do maior livramento que nós podemos receber, que é da servidão do pecado. Livramento realizado pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Sétima aplicação: a Páscoa relembrava os judeus que, mediante a morte de um cordeiro, as famílias do povo foram isentadas da morte, mas também tinha em finalidade de ensinar que aquela verdade muito mais elevada, ou seja, que a morte de Jesus Cristo seria a morte final que livraria e isentaria os eleitos da ira de Deus para sempre. Isto é, Cristo, queridos irmãos, em sua morte livra não só judeus, mas gentios, pessoas eleitas por Deus, espalhadas pela humanidade, da ira de Deus. Ou seja, o sangue de Cristo é o sangue nas vergas das portas da nossa vida. Oitava aplicação: a Páscoa relembrava os judeus que a aspersão do sangue nas vergas das portas, livrou os seus antepassados do anjo destruidor, que era o próprio Deus. Então tem o objetivo de mostrar uma doutrina muito mais importante, isto é, que o sangue de Cristo nos livra da ira do próprio Deus e purifica-nos de todo o pecado. É muito triste quando eu escuto crente dizendo: eu fui salvo do inferno. Não, você foi salvo do próprio Deus. Deus era o seu inimigo, Deus é que ia te trucidar. Sim, ele ia usar o inferno, mas Deus ia fazer isso. O sangue de Jesus nos livrou do próprio Deus, nosso maior inimigo, e transformou este que era o nosso maior inimigo em amigo e pai. Olha o poder do sangue de Jesus. Nona aplicação: a Páscoa fazia os judeus rememorarem o fato de que nenhum dos seus antepassados estava isento de ser destruído pelo anjo da aliança, que é o próprio Cristo. Lembre-se que todas as pragas até aqui, Deus havia separado Israel dos egípcios, mas agora na instituição da Páscoa, Deus disse que se os israelitas não estivessem com o sangue na porta, eles também teriam seus primogênitos ceifados. O que isso significa? Significa o quê? Que a nossa libertação efetuada por Cristo é extremamente necessária, porque todos nós, judeus e gentios, homens e mulheres, pequenos e grandes, estávamos debaixo da ira de Deus, e nenhum de nós seria isentado da ira de Deus por nada que há intrínseco a nós. A única maneira de ser isentado da ira de Deus
seria o Senhor derramar sobre nós o sangue do seu Filho, e ao olhar para nós, não visse mais os nossos pecados, mas visse o tampa-pecados, isto é, o propiciatório, o sangue de Cristo borrifado sobre nós. Graças a Deus por essa realidade. E em último lugar, meus irmãos, eu sei que é costume dos crentes modernos lerem sobre os sacrifícios do Antigo Testamento como se fossem narradores de rodeio, né? Chega no livro de Números, chega no livro de Levítico, lê passando alto, não é? Não faça mais isso. Estude com atenção suas Bíblias, estude com atenção aquelas leis mosaicas que referiam-se ao culto e às cerimônias propostas por Deus na Antiga Aliança, porque todas aquelas cerimônias, sem exceção, apontavam para uma única pessoa, Jesus. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas festas apontavam para Jesus Cristo. Então, quando você abrir essas páginas da Bíblia e você se demonstrar desinteressado em lê-las, peça a Deus: perdoe minha ignorância, abra o meu entendimento, para que eu veja Jesus nas páginas do Antigo Testamento e eu encontre nele a redenção dos meus pecados. Então Cristo é a chave do entendimento de todo o Antigo Testamento. Por isso Pedro disse lá em Atos 10:43, dele todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Ou seja, Cristo é a chave. Leia o Antigo Testamento olhando para Jesus Cristo, e eu lhe garanto que você vai amar o Antigo Testamento assim como ama o Novo Testamento, e você verá em cada página do Antigo Testamento Jesus brotar para fora, o seu Salvador, o seu noivo, aquele que Deus deu para te salvar. Que Deus nos dê essa graça, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e orar e implorar a misericórdia de Deus, sobretudo pela desobediência dos crentes dos nossos dias. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eu me achego diante do Senhor aqui hoje, ó Deus, com vergonha pelos meus pecados, porque meus pecados são contra o Senhor, um Deus santo, todo-poderoso, mas vergonha pela igreja a qual o Senhor me deu para pastorear. Esta igreja, há longo tempo tenho lutado para mostrar aos irmãos a importância de obedecer à lei e a importância de obedecer ao dia do Senhor. Infelizmente, como Faraó, eles têm endurecido o seu coração para o Senhor, e eu fico com vergonha disso, mesmo que eu não consiga mudar o coração deles, mas eles são meus filhos, e os filhos envergonham os seus pais. Por isso eu quero te implorar perdão, primeiro para mim, e depois o perdão para os meus filhos espirituais. Que o Senhor olhe para eles, ó Deus, com graça e com misericórdia, e assim como o Senhor mudou a minha vida no que tange a obediência à lei, me fazendo entender que ela tem que ser pronta e restrita, faça isso, convença-os, ó Deus, desta verdade. Mas eu sei que não é só um problema de convencimento intelectual, é um problema moral. Eles são imorais, é um problema do coração deles. E como um leopardo não pode mudar suas manchas, um etíope não pode deixar de ser negro, nós não podemos deixar os nossos maus caminhos que somos acostumados, se não for pela tua santa graça. Então derrame tua graça sobre mim e sobre os meus irmãos, para que nós, ó Deus, venhamos a obedecer de fato, para que deixemos, ó Deus, de nos enganar, porque o Senhor não está sendo enganado, eu não estou sendo enganado, nós estamos nos enganando, Deus. E o que é pior, um engano que está nos levando para o inferno. Nós estamos caminhando para lá achando que estamos indo para o céu. Nós achamos que servimos a Jesus, mas estamos servindo o diabo. Somos mentirosos, somos roubadores do dízimo, somos profanos quanto ao dia do Senhor, tomamos o teu nome em vão, matamos a nós mesmos faltando no culto,
Nós roubamos tua glória ao não vir na igreja. Senhor, tem misericórdia, Deus. Por favor, olhe para nós, derrama o teu Espírito, gerando o Espírito de graça e súplicas, levando-nos a chorar pelos nossos pecados, a parar de achar que o pecado, ó Pai, é algo banal, tosco. Não, Senhor, é um assinte, é algo terrível contra o Senhor. Faça essa obra nas nossas vidas, para a nossa própria salvação e sobretudo para a tua glória, e para que o nome do Senhor não seja blasfemado entre os gentios, não seja blasfemado entre os irmãos, porque nos entristece ver os irmãos desobedecendo e sem sequer se preocuparem com isso, achando que isso é radicalismo. Senhor, pessoas assim só podem estar indo para o inferno? Não tem como. Isso não é Bíblia, isso não é arrependimento. Que o Senhor mude isso para o nosso bem, ou então fecha a nossa igreja. É melhor fechar do que fazer isso. É melhor que o Senhor acabe com a nossa igreja do que ficar assim, desobedecendo, com esse olhar impudente, com esse andar de camelo, desgraçado, cocheando entre o Senhor e esse mundo. Para que isso? Nós estamos tomando o tempo do Senhor. O Senhor nos altos céus está como nos dias de Isaías. Vocês estão me enchendo a paciência por causa disso? Que nós tenhamos vergonha na cara, que nós paremos com essa atitude que é vil diante do Senhor. Por favor, faça isso. Eu prefiro morrer do que continuar assim. Me leva, eu não aguento mais isso. Ver pessoas tão ignorantes, hipócritas, cuspindo na sua cara todo domingo. Por favor, eu não sou o pai desse povo no sentido como o Senhor é. Leve ele nos lombos com arrependimento, por favor, e faça isso na minha vida, na minha família também. Todos nós precisamos arrepender, e faça isso pela tua igreja. Deus, que tristeza é ver a tua igreja hoje, pessoas dançando no culto, batendo palma no culto, pregando nada no culto. Senhor, que vergonha, não tem nem onde esconder. Tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, por favor, eu lhe imploro isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bendito Pai, e a comunhão do Espírito esteja com os eleitos, hoje e para sempre, amém.